Os comentários aqui referente a um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro para fazer a festividade do dia 31 de março, que remete ao dia da ditadura militar, né? Fazendo 55 anos, já que foi do 31 de março de 64, há quem divija que seja até no dia 1º de abril, mas foi feito algumas festividades já a partir do dia 31 e considero o dia 31. Inclusive, isso que o Bolsonaro recomendou e até apoiou para fazer nos quartéis, ou cada quartel, e obviamente lá com os generais, com os soldados do exército e tal. Isso já vinha sendo feito já há algum tempo, inclusive acabou em 2011, com o governo da Dilma, né? Mas já vinha fazendo essas festividades e agora retornaram. Então, muitos estão questionando o fato dele apoiar isso, porque de fato agora nós vamos ter uma possibilidade de um novo regime militar. Não é bem verdade, porque não está no contexto. Agora, o ponto que a gente pode divergir, obviamente, os posicionamentos do próprio Bolsonaro, já como deputado, considerando o Carlos Brilhante Ustra como coronel, como um grande ícone, sendo ele que é acusado de uma série de barbáries e crimes, inclusive sendo torturador, inclusive fazendo barbáries com mulheres, com crianças e por aí em diante. Isso é um fato lamentável. E dentre outras coisas que, se a gente estudar a história, a gente acaba sabendo. Por exemplo, que foram no mínimo 400 pessoas que sofreram com o regime militar, com tortura, espancamento, violência de todo quanto é tipo, e que nem seus corpos foram encontrados. Apenas, depois de um tempo, 33 desses 400 e pouco. E por isso que tiveram, aí, durante o governo Lula e Dilma, a chance, os familiares, de ter alguma reparação do Estado, com aquela, então, questão que até agora está na pauta e nas mãos da ministra Damares, referente aos benefícios aos que passaram por tortura, né? Tem um nome técnico, mas me fugiu da memória agora. E aí o que ocorre? De fato, a gente não deve apoiar nenhum tipo de ditadura. O regime militar, que eu assim considero, né, que foi realmente os militares que tomaram conta, pode ter tido algumas pinceladas boas. No entanto, em boa parte, foi ruim, principalmente quando implementaram o AI-5, Ato Institucional de número 5, que tolheu todos os direitos de imprensa, direitos de liberdade de expressão, acabou com o Congresso, acabou com os partidos, né? Teve total hegemonia deles, e eles poderiam fazer o que bem quisesse. Teve estatísticas e dados que comprovaram que durante o regime militar eles próprios é que acabaram enriquecendo, ou o rico começou a enriquecer ainda mais e o pobre não. Os filhos dos pobres sofreram uma série de consequências, violência. Até mesmo o jornalista Valdemir Herzog, que era da TV Cultura, que foi se apresentar diante do COI lá, que era o órgão onde lidava com essas questões aí de ofensa ou de fazer qualquer coisa contra os, vamos dizer assim, ditadores ou do regime militar. Foi lá se prestar, né, ou falar numa boa, acabou saindo de lá morto, né? Então tem uma série aí de incongruências que a gente não pode ter saudosismo ou achar que o regime militar era mil maravilhas. Tinha um lado bom de colocar ordem, de colocar decência, tinha um lado bom que foi até o milagre econômico, deu uma melhorada no período ali da década de 70. Agora, o Ato Institucional número 5 de 1968, já fazendo 4 anos já do regime, que durou 21 anos, né? Foi de 64 a 1985. Realmente foi um período muito cruel, né? Apesar ali já na década de 80 ter tido uma flexibilizada, deram uma espécie de liberada, aí nós tivemos o processo redemocrático mais adiante, no final da década de 80, tá? Agora, essa questão do Bolsonaro forçar isso, não vejo problema. Eu vejo, talvez, saudar quem foi
um cruel ou um ditador ou um torturador, tudo aponta para que seja assim o Ustra, bem como ele saudou o Pinochet no Chile, um outro que era no Paraguai. Isso é um pouco lamentável, né? Porque de fato, quando há falta de direitos, há de fato pessoas morrendo inocentes, e se tem comprovado isso em processo, não se pode defender um camarada desses. Ainda mais quando se trata de alguém que se diz cristão, né? Como é que você pode defender, por exemplo, o que fez Judas Iscariotes? Ou o que fez, por exemplo, Salomão, em dado momento da sua vida, ou até mesmo o capeta, né? É para pensar. Nós temos que defender o quê? O evangelho, o amor ao próximo, ainda que a gente tenha várias concepções ideológicas ou pensamentos divergentes dos demais, tá? Então essa é a minha opinião. Eu pouco me importo essa festividade, se quiser fazer isso, faço, desde que respeitam o processo democrático que nós estamos vivendo, a Constituição, e que não venha se repetir o que ocorreu no passado de maléfico. E claro, destacando aqui a ressalva que não são todos os militares que têm assim um saudosismo lá de 64, ou que não sejam pessoas boas, que tem muitas pessoas inteligentes, sábias, que respeitam os direitos humanos. No entanto, tem aqueles que ainda pensam que o Brasil precisa voltar àquilo que era outrora. Mas é bom você fazer o seguinte, fazer uma pesquisa tanto de um lado como do outro. Inclusive vai sair agora uma série aí no Brasil Paralelo referente a isso. É bom ver isso, é bom ver também o que diz o outro lado, para você ter uma opinião formada acerca disso. O que você não pode fazer é ficar no lado da narrativa esquerdista ou do lado da narrativa direitista sem ver uma ou outra, porque ambas têm embasamento até concreto e que dão respaldo ao que eles pensam. Então a gente tem que procurar aí um equilíbrio e dizer que, por exemplo, aquilo não foi ditadura, que seria na Cuba ou que seria em outros países, é balela. Tanto que foi feito na Cuba é errado, está sendo agora na Venezuela errado, né? Tem gente defendendo que não é ditadura, como que não é? A mesma coisa que muitos estão dizendo aí, ou estavam dizendo que 64 não teve um período muito ruim, né? A gente não teve uma espécie de ditadura ali, de tolher os direitos. Isso é realmente atentar contra a inteligência das pessoas, principalmente aquelas que estudam história, e disseminar fake news. Então preste muito bem atenção, porque tudo quanto é tipo de regime autoritário, de ditadura, que você não tem praticamente direitos nenhum, só tem deveres, isso já não é nem agradável a Deus, porque é o governo ímpio imperando e controlando a todos, e tampouco é democrático, tampouco é agradável ou tem prezado pelos direitos humanos, tá? Vamos pensar sobre. Deixe seu like, comente, enfim, sobre esse ato que vai acontecer, e até uma próxima.